aproveitar que você já está de pé, eu quero fazer leitura do texto que eu vou pregar nessa noite. Está no livro de Josué, capítulo de número 3, versículo de número 13, a partir do 13 até o 17. Josué, capítulo de número 3, versículo de número 13. Quantos acharam? Se você não achou, acompanhe aqui no telão ou diga para esse irmão conhecedor de Bíblia que está do seu lado, me ajude, meu irmão. Diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da seca. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e há que desciam ao mar da Araba, que é o mar. Salgado foram de todo cortadas, então passou o povo de fronte de Jericó. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Pai, nós queremos te pedir que a tua presença se manifeste. Assim como a tua presença era levada através da arca da aliança diante do povo, e sinais, prodígios e grandes maravilhas aconteciam, nós invocamos a tua presença aqui nessa noite. Nós clamamos pela tua presença para que haja sinais, prodígios e maravilhas no meio do teu povo. Nós sabemos que o Senhor pode. Sabemos que o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Sabemos que o Senhor pode fazer com que mortos se ressuscitem. Sabemos que o Senhor pode trazer vida aonde não há mais vida. E nós te pedimos, Pai, que nessa noite haja o sobrenatural do Senhor neste lugar. Amém? Pode sentar no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu quero poder falar um pouco sobre esse texto. A gente vê aqui uma repetição daquilo que aconteceu com Moisés. Nós vemos aqui que o povo está diante do Jordão, e tem o Jordão, as águas muito cheias, e eles estão diante do Jordão. Como passar diante do Jordão com as águas cheias? Como se passar diante do mar com as águas cheias? O mesmo milagre que acontece com Moisés é o mesmo milagre que vai acontecer agora com Josué, o sucessor de Moisés. É uma repetição para que o povo entenda quem é Deus. É uma repetição dos milagres e dos prodígios que Deus pode fazer. E talvez você esteja aqui nessa noite e você já viu Deus fazer milagres na vida de tantas pessoas, mas na sua vida ainda não chegou o milagre. Mas talvez você está sendo um mero espectador do milagre dos outros. E Deus, Ele quer fazer um milagre na sua vida. Deus, Ele quer realizar um milagre. E o povo chega diante do Jordão. Israel está diante do Jordão. Israel está diante da promessa que o Senhor havia feito. Só que agora existe um grande obstáculo naquele lugar.
O rio está muito cheio, não tem como atravessar. Mas o Senhor, Ele vai dizer algo para Josué. Ele vai dar uma ordem direta a Josué, para que Josué dissesse àqueles que estavam levando a arca da aliança, ou a arca que simbolizava a presença do Senhor, que assim que os sacerdotes colocassem os pés nas águas, as águas iriam separar. E se eu tiver que dar um título a essa mensagem, eu vou dar o título que: quando o pé toca, o milagre rasga. Porque quando os pés daqueles sacerdotes pisaram a água, pastor Fernando, a Bíblia vai dizer que naquele mesmo instante as águas se abriram. Houve as águas, elas se amontoaram de um lado e do outro. A mesma repetição que aconteceu no Mar Vermelho, em que Moisés levanta o cajado em direção ao mar, e vem um vento do Senhor e abre as águas, e o povo de Israel passou a seco naquele dia. Esse é o mesmo milagre que está acontecendo agora na vida de Josué. Era impossível atravessar o Jordão naquele dia, era impossível, pastor. Não tinha como atravessar o Jordão estava transbordando. Era impossível para aquelas pessoas atravessarem na força deles. Mas então Deus dá uma instrução que parece absolutamente absurda, é ou não é? Parece que Deus faz algumas coisas que são absurdas para nós. É difícil de nós compreendermos aquilo que Deus está falando conosco. Porque como vai dar 7 voltas em torno de uma grande muralha, e na 7ª volta essa muralha vai cair? Como que alguém vai pisar as águas e aquele monte de água vai se abrir? Só Deus para fazer isso. Tem coisas que é só Deus que faz, amados. Então, essa instrução parecia absurda. E talvez quando nós formamos o corredor dos milagres aqui também, parece para você absurdo. O que é isso que estão fazendo? Mas eu creio que o mesmo Deus que manifestou lá no Rio Jordão é o mesmo Deus que manifesta hoje neste lugar. É o mesmo Deus que pode trazer à existência aquilo que não existe. É o mesmo Deus que pode curar aleijados. É o mesmo Deus que pode trazer a visão a cegos. É o mesmo Deus que pode ressuscitar aqueles que estão mortos. Esse é o nosso Deus. A questão toda é que nós nos tornamos meros espectadores de milagres. Nós queremos um milagre, mas não nos movemos para esse milagre. O céu só reage para aqueles que se movem. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Está dentro da casa dela dizendo assim: se eu tão somente tocar a orla dele, eu vou ser o quê? Curada. Só que ela não fica dentro da casa. Ela sai, ela se move. Ela rompe com a multidão, e quando ela toca, o que acontece? O milagre processa. Eu quero te dizer o seguinte: que quando você sair do seu lugar e que você começar a passar pelo corredor que nós iremos fazer, em que o pastor estiver orando, o milagre vai acontecer na sua vida. Não porque nós estamos tocando em você, não, porque a sua fé está movendo os céus em seu favor. Porque é os céus que movem o seu favor. E eu quero te dizer que quando o sacerdote tocou aquelas águas, as águas se abriram. E o interessante é que o milagre, ele começa no impacto da sua obediência. Aquilo que você ouve e obedece é que o milagre começa a acontecer. Tirai a pedra, o milagre é processado.
Pisa na água, as águas se abrem. Levanta o cajado, as águas se abrem. Profetiza sobre os ossos tornam vida. O milagre ele só começa a partir da sua obediência. No versículo de número 13 diz assim: quando as plantas dos seus pés, ou dos pés dos sacerdotes, que carregam a arca do Senhor, tocarem as águas do Jordão, elas se dividirão. E aqui eu quero dizer algo. A instrução de Deus era clara. Deus é um Deus de clareza, sabe? Não espere ver o rio para parar de obedecer. Não espere ver o problema na sua vida para você parar de obedecer. Entenda isso nessa noite, que o Senhor ele quer fazer através de você, mas você precisa se mover em uma ação da sua parte. O céu só reage quando você se move. O céu só reage quando você se move. Sabe, às vezes a nossa fé é assim: eu estou sentindo que vai dar certo. É ou não é? Eu estou sentindo que agora o milagre vai acontecer. Fé não é para você sentir. Fé é para você praticar. Você não sente fé. Você precisa praticar a fé, aleluia. Quantos querem praticar a fé aqui nessa noite? A sua fé não precisa esperar que cenários mudem. A fé, ela não espera que cenários mudem. A fé, ela precisa fazer com que você mude para receber o milagre. Então a instrução de Deus era clara, sabe? Olha, vocês vão tocar primeiro, para que depois o milagre aconteça. Você precisa obedecer mesmo quando tudo está dando errado. Mesmo quando você acorda às 3 da manhã e vai orar. Mesmo quando você faz campanhas e mais campanhas e nada acontece, você também precisa reagir nesse tempo. Porque é todo momento de crise que o milagre acontece. E você só coloca a sua fé em prática quando você está em crise. Ninguém pratica fé quando está tudo bem. Ninguém pratica fé quando as coisas estão normais. Você só pratica a sua fé quando algo não está bom, aleluia. Então deixa eu te dizer algo. Milagres não se abrem para quem espera com segurança. Milagres acontecem para quem ousa molhar o pé primeiro. Sabe, é você passar nesse corredor dos milagres, declarando a sua bênção, declarando o seu milagre, vivendo o seu milagre. E eu posso falar porque eu tenho um testemunho com relação a isso. Eu não era cristão, e a minha filha era muito pequena e ela tinha uma alergia que eu já tinha gastado milhares e milhares de dinheiro e remédios. E um belo dia a gente estava vendo um programa de televisão que tinha uma campanha que se chamava Caminho de Luz. E ela virou para mim e disse assim: pai, se eu passar no caminho de luz eu vou ser curado. Você me leva? Eu disse: te levo. E assim fomos nós na sexta-feira, porque o culto era na sexta, esse culto específico. Chegando lá, nós passamos no caminho de luz. E quando ela saiu do caminho de luz, ela disse: eu estou curado. Se não me falha a memória, ela tinha 5 ou 6 anos. Se não me falha a memória. E nem cristão nós éramos ainda. E aí nós fizemos isso numa sexta, fizemos isso numa outra próxima sexta-feira. E pasmem, a alergia, até hoje, nunca mais voltou.
Quando mudava a estação, eu já começava a coçar a cabeça, porque já começava a tossir. Depois disso, nunca mais. Todo milagre, ele precisa de uma reação nossa. Às vezes você vai orar, mas o céu só está esperando você se mover para que o milagre aconteça. E é isso, a sua fé, a fé que espera, não muda cenários, a fé que toca, provoca os céus. A sua fé precisa provocar os céus, o seu mover, ele precisa provocar os céus em seu favor. O milagre está aí. Deus quer fazer um milagre, porque Ele continua sendo Deus. Nós só precisamos ter essa disposição e ação para vivermos esse milagre. A questão é que, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Deus, ele não está trabalhando com meros espectadores. Deus, ele está trabalhando com pessoas que se movem. Deus trabalha com pessoas que estão em movimento, que colocam a sua fé prática em movimento. A geração do deserto morreu esperando. Mas a geração de Josué viveu a promessa tocando. Porque tocou o Jordão se abre e eles vão para a terra prometida. Uma geração morre esperando, a outra entra tocando. E você? Quer viver o milagre esperando? Ou você quer ver o milagre processar na sua vida? Você precisa se mover. Você precisa se mover em direção a esse milagre. Você precisa entender que aquilo que você carrega, ele é maior do que aquilo que te cerca. Aquilo que você carrega dentro de você, ele é muito maior do que os problemas que cercam você, do que as enfermidades que às vezes chegam na sua vida, do que os obstáculos que vêm para você transpor. O que você carrega é muito maior, porque você carrega quem pode realizar milagres. Você carrega quem pode transformar aquilo que parece impossível em algo totalmente possível. Você só precisa crer nisso. Há uma geração que fica sentada esperando ver algo mudar, mas há outra que entende que o primeiro toque pode provocar um rompimento irreversível. Lembra daquele paralítico que estava, a Bíblia diz que é mais ou menos 38 anos, esperando que acontecesse um movimento e que alguém o pegasse e o jogasse lá dentro, porque era assim que a Bíblia está dizendo. Eles acreditavam que o anjo descia, movia as águas e o primeiro que fosse lançado lá dentro seria curado. Mas ele continuava no mesmo lugar. Até que um dia, naquele lugar, não aconteceu o movimento, mas a unção foi até ele. Ele esperava o movimento, mas a unção chegou até ele. Lembra dos 4 amigos com o paralítico na maca? Eles ficaram esperando todos saírem para eles entrarem e pedir Jesus para curar o amigo deles, sim ou não? Amém, não é? Não? O que eles fizeram?
Ou quer dizer, eles desceram pelo telhado. Então quer dizer que eles se movimentam para que o milagre aconteça. Igual criança, né? Você precisa se movimentar para que o milagre aconteça na sua vida. Nós podemos viver milagres grandiosos. Eu creio no poder da fé. Eu creio que Deus ele pode fazer com que milagres grandiosos aconteçam na nossa geração, amém? Sabe? Quem anda por fé, pode ser até um jargão, um clichê dizer isso, mas quem anda por fé não espera o chão aparecer. Quem anda por fé pisa antes e vê o milagre se formar debaixo dos seus pés. Nós precisamos ser assim, nós precisamos confiar no Senhor. A nossa fé, ela precisa ser uma fé como a fé de Abraão, de dizer: ainda que Isaac esteja em cinzas, o meu Deus pode trazê-lo de volta à vida. Não é morto de 4 dias, é cinzas. E a fé dele faz com que ele creia que o Senhor pode trazer o seu filho de volta. E eu te pergunto nessa noite: e a sua fé? Sua fé acredita só naquilo que você vê? Porque aí é uma fé natural. Mas qual é a convicção da fé? Qual é o firmamento da fé? É acreditar naquilo que não se vê, mas está convicto que no seu coração já se tornou real. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando nessa noite, mas eu sei que Deus ele pode fazer com que o impossível para você se torne totalmente possível. E a Bíblia diz que depois que as águas se abriram, no versículo de número 16, as águas pararam e se amontoaram. Deus não só fez o impossível parar, Ele colocou no lugar certo, como testemunho daquilo que a fé provocou. Então tudo aquilo que Deus faz, Ele mostra através da sua fé, que quando nós provocamos, Ele mostra para nós a realidade daquilo que a nossa fé é capaz de nos fazermos experimentar. E eu creio que essa é uma noite de você poder experimentar algo sobrenatural da parte de Deus nessa noite. O Senhor estava dizendo: olha, aquilo que vinha contra aquele povo vai ser reposicionado como prova da sua travessia. As águas se amontoaram e o povo passa a seco. Mas era um grande obstáculo, sim ou não? O problema é que nós somos igual o Tomé. A nossa fé é uma fé duvidosa. Se não acontece no tempo que nós queremos, Deus não pode fazer. Mas a nossa fé, ela precisa ser uma fé que nos faça viver realmente os milagres do Senhor. O impossível sempre reage ao comando divino. O impossível sempre vai reagir ao comando de Deus. Tirai a pedra, Lázaro, vem para fora. O passo de fé de hoje vai ser o seu testemunho de amanhã.
E eu creio que depois que o povo de Israel passa a seco, Josué manda pegar 12 pedras para levantar um altar naquele lugar. O que Josué estava fazendo com aquelas 12 pedras? Josué estava deixando um testemunho para as próximas gerações. Assim como ele viu o mar vermelho se abrir, ele agora estava fazendo com que as próximas gerações vissem tudo aquilo que o poder da fé pode fazer. Tudo aquilo que o poder da fé pode fazer com que se torne realidade. Quando você pisa pela fé hoje, você não atravessa só por você, mas você abre um caminho para quem vem depois de você. Porque o seu milagre, aquilo que o Senhor faz através de você, tem o poder de impactar outras vidas, tem o poder de levantar outras pessoas em fé. E eu creio que nós teremos grandes testemunhos nessa campanha, o Corredor dos Milagres. Eu creio no poder do Senhor. Eu creio que o Senhor, Ele pode fazer. Aleluia. Deus só está esperando que você coloque o pé, para que Ele possa fazer com que os céus se abram sobre a sua vida. Que você possa ser tocado nessa noite em nome do Senhor Jesus. Se você tocar, vai rasgar. Se você crer, você vai atravessar. Se você pisar, Deus vai parar o impossível diante dos seus olhos. Quantos creem nessa noite? Quantos creem nessa noite que se você tocar, Deus vai rasgar? Quantos creem nessa noite que se você pisar, Deus vai fazer com que você vai atravessar? E que Ele vai parar o impossível na sua vida nessa noite? Pode fechar os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. Será que você pode dizer assim com voz de quem tem fé mesmo? Eu vou. Não, esse povo aí não tem fé não. Eu vou tocar o impossível e Ele vai rasgar diante de mim. Eu vou molhar o meu pé e Deus vai parar o rio. Eu estou pisando. Agora é interessante, você vai mentalizar o milagre que você precisa. Você vai mentalizar o milagre que você precisa agora. Talvez seja esse exato momento que o milagre vai acontecer. E quando você passar pelo corredor dos milagres, vai só concretizar aquilo que você mentalizou agora. Mas repita comigo: eu estou pisando na promessa e não na dúvida. Esse é o ambiente que você vai viver aqui nessa noite. O ambiente em que a presença do Senhor está aqui, para que o milagre possa acontecer na sua vida. Eu creio que quando você se levantar e se mover pelo caminho de milagres, corredor de milagres, Deus, Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida.
Pode se colocar de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Às vezes Deus ele não vai secar o caminho para você pisar. Às vezes Deus ele não vai tirar você desse problema que você está passando, mas Ele vai te mostrar que Ele é com você dentro desse problema que você está passando. E nessa noite, Senhor, existe um povo aqui movido por fé. Existe um povo aqui que está com o coração como daquela viúva que o Senhor preparou para que ela pudesse ser ativada através de Elias. E nessa noite, Pai, eu quero ativar a fé dos seus filhos aqui nessa noite. Que eles sejam ativados nesse ambiente profético. Que eles sejam ativados nesse ambiente que provoca milagres. E eles irão se mover nessa noite, se mover em direção a esse milagre. Oh Deus Todo-Poderoso, nós queremos nessa noite render graças ao Senhor neste lugar. Nós queremos nessa noite dizer que nós cremos que o Senhor pode. Que o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Que o Senhor pode curar câncer. Nós acreditamos que o Senhor pode reverter cenários, sentenças que já estão determinadas pelo homem. Mas tudo aquilo que o céu determina, a terra não tem o poder de limitar. E o milagre na sua vida, a terra não vai limitar o milagre que o Senhor tem para a sua vida. A terra não vai limitar o milagre que o Senhor tem para a sua casa. A terra não vai limitar o milagre que o Senhor tem para a sua família, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos. Existe um milagre esperando por você. Existe uma cura esperando por você. E o Jeová Rafá, o Deus que sara, está aqui nessa noite. E Ele irá se pronunciar nessa noite. E através da sua fé, o Senhor vai realizar o milagre que você tanto busca, que você tanto precisa. O milagre vai rasgar essa igreja no meio nessa noite. Existe um milagre aqui nessa noite para acontecer. Existe um Deus de poder aqui nessa noite que vai realizar milagre. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. Comece a declarar qual é o seu milagre. Comece a dizer qual é o milagre que você precisa. Comece a dizer qual é o milagre que você precisa. Comece a determinar isso. Eu estou vivendo o meu milagre. Eu enxergo o meu milagre. Você não precisa ver para você crer. Você não precisa ver para você crer. Você não precisa ver para você crer. O seu milagre já está acontecendo. E quando você passar, quando você passar, só vai acontecer aquilo que você já declarou e determinou. Se eu tão somente tocar, é toque, é toque. Se mova em direção ao seu milagre nessa noite.
Se mova em direção ao seu milagre nessa noite. Existe um milagre acontecendo neste lugar.